enquanto esse procedimento cirúrgico acontecia, eu encontrei as respostas do amor de Deus a que eu direcionava a Ele. Eu dizia: Senhor, que amor é esse? Eu não mereço esse amor. Eu sou difícil, as coisas têm que ser do meu jeito, né? Não sei se você se identifica, né? Mas eu era assim, muito assim. Achava que se uma coisa deveria ser bem feita, só eu tinha capacidade de fazer aquilo bem feito, eu não sabia delegar os sonhos. E aí Deus sabe a forma que tem que tratar a gente. Amando o seu foi tão extremo, quem disse que é o extremo? Né? As dores e a nossa cruz, ela tem o tamanho daquilo que a gente pode suportar. Né? A pesada e a insuportável, Cristo levou, só Ele poderia passar por isso. Então, nesse procedimento cirúrgico, a gente sabemos que é de corpo, alma e espírito, né? Nós somos essa tricotomia, se assim posso dizer, né? Mas eu não mergulhava nesse relacionamento. Então, eu me vi ali no centro cirúrgico e espiritualmente eu estava nos braços de Deus. E é uma simbiose tão grande, é algo que você não explica, não tem como explicar, só sentindo. Aí eu comecei a escutar uma sonoridade que era o pi, pi. E ao mesmo tempo meus olhos iam abrindo, fechando. Eu via meu esposo chorando muito, segurando na minha mão, dizendo que as coisas iam dar certo. E era como se fosse uma avalanche de emoções e sentimentos dentro de mim. Sem entender, eu escutei uma enfermeira gritar para outra: pega a bolsa da colostomia da paciente do leito. E eu olhei e falei assim: Senhor, isso é em mim. E eu lembro que era assim uma mistura tão grande que eu perguntava tanto para Deus assim: eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Por quê? Porque em mim. E parece que as máscaras que a gente sustenta durante a nossa vida vão caindo. Ou seja, pode com todo mundo, pode com o outro, mas comigo não. O que me diferencia do outro? E aí, naquele leito de UTI, eu fui direcionada ao quarto e me vi tão pequena. É como se o corpo da gente realmente fosse algo tão com uma previsão tão curta das coisas, sabe? Nós não temos domínio de nada. Aquela que era tão controladora não tinha controle nem para poder ir no banheiro mais. E aí eu fui direcionada para o quarto, e quando eu cheguei no quarto eu estava colostomizada e eu senti uma vontade de ir no banheiro. Quando eu levantei para ir no banheiro, meu marido estava no quarto junto, né? E eu estava com uma sonda no nariz sem poder comer. E aí eu estava usando uma bolsa de colostomia fornecida pelo hospital. Essa bolsa, ela tinha tipo um adesivo que grudava em volta do intestino que estava exposto, e era onde as fezes saíam. Só que essa bolsa, ela caiu, ela desgrudou da pele, e as fezes que estavam nela escorreram todas pela minha perna, e eu comecei a gritar pro meu esposo: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí ele pegou na minha mão e disse assim: não sabe, eu não te jurei que era na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Eu te amo, Amanda, eu te amo tanto. Isso não faz coisa. E aquilo, eu me lembro que eu olhei tantas e tantas vezes e eu dizia assim: Deus, por que você está deixando eu usar isso aqui? Isso aqui é tão horrível. Mas eu entendi que há propósito em todas as coisas. E aí nesse processo eu aprendi e fui sendo curada de diversas formas na minha vida. Eu passei 7 dias no hospital, retornei para casa. Alguns dias depois eu recebi a resposta do meu diagnóstico, que veio adenocarcinoma maligno bem diferenciado. Eu comecei o primeiro ciclo dos 12 ciclos de quimioterapia. E eu acho interessante que, assim, como Bacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, toda a vida me alegrarei no Senhor. E eu me lembro como se fosse hoje que eu recebi a visita da Helena Tanuri, que estava vindo ministrar em Teresina. E ela lançou uma palavra que eu guardei no coração. Dizia assim, que Deus estava gerando nova vida. E como um bebê leva 9 meses para ser gerado no ventre da mãe, que eu esperasse o tempo que Deus estava gerando essa nova vida em mim mesma. Então, lembro que ninguém sabia, olha que interessante, mas o meu tratamento durou exatos 9 meses. Todo o processo durou 9 meses. E ciclo após ciclo, as etapas eram vencidas, as situações concluídas.
né, eu pude experimentar um outro nível de relacionamento com Deus. Então, às vezes a gente acha que a dor qual o propósito que existe dentro dela. E eu me lembro de uma pessoa que disse pra mim o seguinte: Amanda, você ainda vai lembrar desse tempo com saudade. A gente não lembra com saudade das dores, mas a gente lembra com saudade daquilo que é produzido durante as dores. Porque quando Paulo diz: quando estou fraco, aí eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, é porque a gente passa a se despir de tudo aquilo que a gente tem na carne. Por exemplo, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu realizo, ninguém faz como eu. E aí quando você não é capaz de fazer nada porque você não tem saúde, você não consegue ir no banheiro só, você não consegue comer, você tem dificuldade para respirar. Meu processo foi uma bênção, foi um presente de Deus. Mais uma vez, o meu filho chegou pra mim e disse assim: Mamãe, quando nós vamos voltar a ser uma família normal? E eu disse assim: por que nós não somos normais? Aí ele disse: Mãe, você nunca mais me levou na escola. A taxa de leucócitos minhas era muito baixa. Tipo, se a pessoa normal tem 100, não sei a taxa. Eu tinha 5, 10. Então qualquer gripe era muito perigosa. E eu não saía de casa, se saísse era com a máscara. Mas nesse dia eu tive um encorajamento tão sobrenatural que eu tava tomando quimioterapia numa bolsinha de infusão que carregava comigo. Eu brinco que se mulher gosta de bolsa, eu adorava. Eu carregava a bolsa de colostomia, a bolsa de quimioterapia e a bolsa com os documentos. Eram logo 3 bolsas. E aí nesse dia eu coloquei meus filhos dentro do carro, tomando quimioterapia, sozinha pra levar eles pra escola. E no meio do carro meu filho disse assim: Mãe, eu quero gritar. Aí eu disse: o quê? Você quer gritar o quê? Ele disse: Mãe, eu quero gritar. Aleluia, Jesus cura. Ele tinha só 4 anos. Eu abaixei o vidro do carro e a gente gritou, a gente gritou, a gente gritou, a gente gritou.